Descobri que meus pais haviam passado a oficina de metal da família para o meu irmão, então parei de trabalhar 80 horas por semana sem receber um centavo. Uma semana depois, meu velho ligou feito um bando de nervos. Nosso maior cliente está indo embora. Eu tranquilo, que o ar resolva. Tudo bem, Reddit. Há 10 anos eu trabalho na oficina metalúrgica da família. Sem salário, só cama e comida, mais umas promessas vagas de que eu ia construir patrimônio. Aí encontrei o plano de sucessão escondido atrás de umas pastas. Meus pais entregavam tudo pro meu irmão caçula, que nem sabe ligar as máquinas. Larguei tudo. Agora que estão na merda, me imploram pra voltar. Isso é o que aconteceu. Sou o Owen, 32 anos, cara. 10 anos da minha vida evaporaram nessa oficina em Green Bay, Wisconsin, na zona industrial ao lado da Bahia, onde tudo cheira a fluido de corte e metal queimado. Passei meus 20 e tantos anos dando duro no negócio que achava que um dia seria meu. Comecei logo depois da escola técnica. Meu avô montou em 1978, com uma única fresadora CNC, e muita vontade. Quando cheguei, já tínhamos 6 fresadoras, 3 tornos, equipamento completo de solda e contratos com metade da indústria do Nordeste de Wisconsin. Trabalhava 80 horas por semana, sem exagero. Às 5 da manhã eu já estava carregando programas, colocando peças, iniciando a primeira série. Passava o dia operando CNC, soldando TIG, fazendo suporte sob medida, programando trajetórias, lidando com fornecedores e clientes que pediam tolerâncias impossíveis em peças mal projetadas. Saía às 9 ou 10 da noite, às vezes mais tarde se tivesse pedido urgente. Minhas mãos sempre pretas de óleo de corte, cicatrizes de cavacos e queimaduras de solda, costas destruídas de mover chapas de aço e ouvidos meio surdos pelo barulho das máquinas. Vida social, 0. Os amigos pararam de me chamar depois do 50º não posso. Namorar era ficção científica. Não dá pra ter parceiro se você é casado com uma fresadora. Mas eu seguia, porque achava que estava construindo meu futuro. Meus pais soltavam o de sempre. É o legado da família. Você está investindo em si mesmo. Um dia tudo isso será seu. Eu engoli inteiro. O fato é que sempre há um filho favorito. E não era eu. Meu irmão Mason tem 29, 3 anos menos. Chegava por volta das 10h30, pegava um café na máquina cara que meus pais compraram pro escritório, passava 1 hora no celular, respondia uns 2 e-mails e ia almoçar por 2 horas. Voltava às 3, entrava na sala com ar-condicionado e saía às 4h30. Sua grande contribuição, alguma reunião com clientes onde eu já tinha feito todo o trabalho técnico, levar o crédito por peças que eu projetei e fabriquei, e postar fotos no Instagram da empresa com frases tipo "mais um projeto top da nossa equipe", posando ao lado de peças que eu tinha feito. E ainda por cima, meus pais pagavam 45 mil por ano para ele fazer de modelo de Instagram em meio período. Cama na casa dos velhos, geladeira com sobras e nada mais. Sem folha de pagamento, sem plano de saúde, sem aposentadoria. Mason dirigia uma picape quase nova que meus pais compraram para ir a reuniões. Eu andava num carro de 20 anos que soltava fumaça e com a luz de avaria acesa desde 2008. Mas eu calava e continuava. Achava que os fatos falariam por mim e que no fim eles veriam o que eu valia. Erro. Eu estava erguendo o reino de outro. No mês passado, tudo mudou. Estava na oficina à meia-noite terminando a papelada de um contrato grande de dispositivos médicos. Acabávamos de entregar 200 peças de titânio com tolerâncias mais apertadas do que nunca. Guardava os controles de qualidade quando vi um envelope atrás de uns arquivos velhos com selo vermelho de confidencial. Eu cuidava de quase toda a administração da oficina. Algo confidencial passar despercebido me cheirou mal. Abri. Dentro, plano de sucessão datado de 4 meses antes. Documentos legais, transferência de propriedade. Meus pais passavam 100% do negócio para Mason. Meu nome não aparecia em lugar nenhum, exceto na lista de funcionários. Sim, lista de funcionários. 10 anos, 80 horas por semana, milhares de peças feitas, milhões em contratos que eu trouxe. E segundo aqueles papéis, eu era só mão de obra. Fiquei ali lendo e relendo. A oficina em silêncio, só o zumbido do desumidificador. Primeiro veio a raiva, aquele calor no peito quando você percebe que te enganaram.
Depois a tristeza ao entender que seus próprios pais olharam tudo o que você fez e decidiram que não valia nada. Lembrei de todas as manhãs acordando às 4h30, os fins de semana na oficina enquanto os outros estavam no Lambeau Field, os amigos que pararam de ligar, os relacionamentos que nunca deram certo, a vida que entreguei, os sacrifícios. E eles decidiram que Mason merecia. Mason, que não programa uma CNC nem para se salvar, que não diferencia alumínio 661 do 775, o cara que nunca passou mais de 30 horas seguidas na oficina. Levei os papéis para casa, não preguei o olho, só fiquei olhando pro teto repassando tudo. Às 3 da manhã tomei a decisão. Acabou. No dia seguinte levantei no horário de sempre. Fui à oficina, mas em vez de ligar as máquinas, sentei na sala e escrevi a demissão em papel timbrado da empresa. Renuncio. Boa sorte administrando isso sem mim. Vão precisar. Deixei a carta na mesa do meu pai. Peguei minhas ferramentas, o capacete de solda velho que meu avô me deu quando comecei, e uma foto dele comigo da minha primeira semana. Saí, liguei o carro e fui embora enquanto o sol nascia sobre a baía. Pela primeira vez em 10 anos eu não precisava estar em lugar nenhum às 5. Não prestava contas a ninguém. Dava medo e libertava ao mesmo tempo. Me instalei no sofá do meu amigo Adam, que não fez muitas perguntas. Passei os dias pensando no que fazer. Aos 32, sem poupança e com uma década de trabalho de graça, as opções pareciam poucas. Exatos 8 dias depois de eu sair, o celular tocou. Meu pai, voz tensa, quase em pânico. Owen, você tá falando sério? Cadê você? Precisamos de você agora. A conta da Precision Dynamics está indo embora. Dizem que a qualidade caiu e ninguém responde às dúvidas técnicas. Não podemos perdê-los. Precision Dynamics, nosso cliente estrela, fabricantes de dispositivos médicos. Representavam 40% da receita. Peças complexas, tolerâncias duras. Eu construí essa relação ao longo de 4 anos. Deixei o silêncio durar 1 segundo. Uma semana atrás, eu teria corrido para resolver tudo. Já não. Que o Mason resolva, disse calmo. Agora ele é o dono, né? Tenho certeza que dá conta. Desliguei antes que ele pudesse responder. O coração batia forte, mas culpa zero. Desligar pro meu velho não foi o fim, foi o começo. O celular começou a ferver. Minha mãe, meu pai de novo, mensagens. Mensagens do Mason que começavam com que tá acontecendo? E subiam de tom até você vai se arrepender. Ignorei todas. Adam entrou na sala. Tudo bem, irmão? Sim, só minha família percebendo que não sabe tocar o negócio sem mim. Já tava na hora de você sair dessa prisão, disse ele. Faz anos que te vejo se matando por aquela oficina. Pra quê? Pra nada. Adam era eletricista sindicalizado. Ganhava bem, tinha seguro, trabalhava suas 40 horas e ia pra casa. Tinha me dito 1000 vezes. Estavam me explorando. 3 dias depois eu estava comendo num diner meia boca no leste quando meus pais entraram. Minha mãe me viu primeiro. O rosto dela passou por surpresa, raiva, algo que parecia culpa e depois frieza total. Vieram até minha mesa. Meu pai ficou de pé, tentando me intimidar com a altura. Precisamos conversar, soltou. Não muito, respondi olhando para os meus ovos. Você tá sendo infantil, Owen. O negócio precisa de você. Sua família precisa de você. Que engraçado. O plano de sucessão não dizia nada sobre precisarem de mim. Só que Mason ficava com tudo. Minha mãe entrou. Você não devia ter visto ainda. Íamos conversar com você direito. Quando? Depois de mais 5 anos de trabalho de graça morando na casa de vocês? Meu pai, te demos teto, comida, isso não é pouco. Trabalhei 80 horas por semana durante 10 anos. Trouxe a Precision Dynamics. Fechei os contratos com Badger e Superior. Projetei os dispositivos que aumentaram a produtividade em 30%. Treinei todos os novos. E acham que cama e sobras cobrem isso? As pessoas no diner começaram a olhar. O rosto do meu pai ficou vermelho. Mason é seu irmão. Minha mãe. Ele precisa de estabilidade mais que você. Você se vira sozinho, ele precisa de estrutura. Esse é o problema. Cortei. Vocês deram tudo pra ele, inclusive meu trabalho de 10 anos. Meu pai se aproximou mais. Se não voltar, o negócio afunda. É isso que você quer? Destruir o legado do seu avô por rancor? Isso quase me pegou.
Mas lembrei do Mason postando stories do Lambeau Field enquanto eu fazia hora extra. Dele com a picape nova e eu raspando pra gasolina. Não, disse. Vocês destruíram quando decidiram que eu não merecia parte do negócio que construí. Agora, com licença, meus ovos estão esfriando. Eles ficaram ali mais uns segundos. Minha mãe abriu a boca, mas meu pai a agarrou pelo braço e foram embora. Naquela noite não parei de pensar no meu avô. Ele ergueu a oficina do zero. Me contava como economizou para a primeira CNC, como conquistou clientes com qualidade e confiança. Tinha um caderno, lembrei de anos atrás, ajudando a arrumar o sótão. Nunca tinha lido direito, mas agora a curiosidade queimava. Às 2 da manhã, voltei à casa dos meus pais, estacionei a 2 quadras, entrei de fininho no garagem onde guardavam trastes velhos, remexi em caixas do sótão. Levei 1 hora, mas achei. Capa de couro, folhas amareladas, letra do meu avô. Sentei na picape com lanterna e devorei. Anotava tudo. Os começos duros, a filosofia de negócio, ideias sobre família e legado. E então encontrei algo que me cortou o fôlego. Entre 2 páginas, um acordo manuscrito de 1991. Dizia claro, este negócio é de quem o constrói. Quem der suor e talento para mantê-lo vivo, merece parte do sucesso. Ninguém deve se apropriar do trabalho de outro. Meu avô queria justiça, que a oficina fosse de quem realmente trabalhasse, não do favorito. Tirei fotos de cada página com o celular. Isso mudava tudo. Na manhã seguinte liguei para um advogado. Chamava-se Eric, uns 35 anos. Escritório pequeno em Howard. O primo do Adam tinha usado ele num rolo de contratos e deu certo. Entrei com o caderno do avô e uma pasta de documentos impressos. Eric revisou tudo com calma. Depois de 1h30, ergueu os olhos. Esse acordo do seu avô não é juridicamente vinculativo, mas deixa claríssima a intenção do fundador. Somado às suas contribuições documentadas, podemos ter um caso. Podemos? Precisamos provar 3 coisas. Primeiro, que você foi o motor do sucesso. Segundo, que o plano atual vai contra a vontade documentada do avô. Terceiro, que seu irmão não tem capacidade para gerir. O terceiro vai ser fácil, falei. Eric sorriu. Precisamos de provas. Tudo que tiver. Depoimentos de clientes, contas, evidência de que o negócio dependia de você. Talvez eu tenha algo, respondi. A semana seguinte passei juntando provas como se minha vida dependesse disso. Resgatei e-mails antigos. Encontrei mensagens de clientes que só falavam bem de mim. Uma do engenheiro da Precision Dynamics, Owen. Sua atenção aos detalhes é o motivo de continuarmos com vocês. Você entende nossas especificações melhor que ninguém. Outra da Badger. Testamos 3 oficinas antes de encontrar vocês. O conhecimento técnico do Owen resolveu problemas que nem nossos engenheiros conseguiam. Fiz tabelas comparando o crescimento nos meus 10 anos com a década anterior. Receita quase triplicada. Fidelidade de clientes de 60% para 92%. Entramos em dispositivos médicos, aeroespacial e automotivo de precisão. Todos os setores que eu abri. Depois revisei as contas. Ainda tinha acesso a extratos bancários antigos num pendrive. Comecei a ver os gastos do cartão corporativo do Mason. O que encontrei era de cair o queixo. Criminosamente impressionante. Mason usava o cartão como caixa eletrônico pessoal. Compras na Kohl's, Best Buy, restaurantes a quilômetros dos clientes. Ingressos de temporada dos Packers marcados como entretenimento de cliente, embora tivéssemos e-mails provando que esses clientes nem foram. Uma viagem de 5 dias a Door County como conferência de negócios numa semana sem congressos. Meu favorito, um home theater de $4.000 entregue no apartamento dele, registrado como equipamento de escritório. Organizei tudo, tirei cópias, levei pro Eric. Ele assobiou ao ver as contas. Isso é pesado, Owen. Responsabilidade fiduciária. Se provarmos que seu irmão desviou fundos, reforça que ele não tem condições de ser dono. Nas semanas seguintes, continuei montando o caso. Eric queria mais provas de que minha saída estava afundando o negócio. Liguei para ex-colegas. Tinha a Caroline, chefe de controle de qualidade. 7 anos trabalhando juntos. Owen, juro, aqui tá um caos sem você, disparou ela. O Mason tenta gerir trabalhos que não entende. Semana passada, programou errado uma fresadora e destruiu uma peça de titânio de $50.000. Seu pai ficou louco. Estamos há 3 semanas atrasados com o pedido da Precision Dynamics e eles ameaçam ir embora. Topa colocar isso por escrito? Claro que sim. Consegui respostas parecidas de outros 2 colegas. Todos aceitaram dar declarações assinadas.
E então veio a ligação que mudou tudo. Frank Palmer, melhor amigo do meu avô e primeiro funcionário da oficina. Aposentado há 5 anos, mas ainda em Green Bay. Owen, soube do rolo com seus velhos e o negócio? Pois é, Frank, um desastre. Seu avô teria vergonha. Me disse claro, queria que a oficina fosse de quem realmente trabalhasse. Essa era a filosofia dele. Ele escreveu no caderno. Achei. Perfeito. Esse caderno pesa. Olha, tenho algo que pode te ajudar. Frank morava numa casinha perto do aeroporto. Fui lá naquela mesma tarde. Me esperava no alpendre. Me levou pro galpão oficina. Estava limpando trastes velhos. Olha isso. Me deu uma caixa de fotos. Imagens dos primórdios. Meu avô com a primeira CNC. Depois de todos os anos, dezenas minhas. Seu avô tirou, disse Frank. Olha as da sua época, uma atrás da outra. Eu operando máquinas, soldando, programando, falando com clientes. Em muitas, meu avô ao fundo, me olhando orgulhoso. Sabia que era você o cara. Me repetiu 1000 vezes. Owen tem. Trabalho, habilidade, dedicação. Deu um nó na garganta. E por que não deixou por escrito, oficial? Tentou. Estava preparando papéis novos pouco antes de morrer. Tinha consulta com o advogado, mas veio o infarto. Seus pais encaixaram o plano deles depois. Frank tirou uma pasta velha. Contratos do seu avô de 30 anos atrás. Compara os primeiros com os últimos. Revisei. Frank tinha razão. Evolução clara. Meu avô caminhava para algo mais justo. Eric quase pulou da cadeira quando mostrei. Isso era o que faltava. As fotos mostram padrão. As intenções do avô, respaldadas pelo Frank, dão peso ao caderno. Já não falamos só de herança. Falamos de respeitar a vontade documentada do fundador. Montou o plano. Ação para anular a transferência pelo acordo do avô. Eu como herdeiro legítimo por contribuições. E a má gestão do Mason como prova de que ele não deve comandar. Owen, isso vai ficar feio. Sua família vai contra-atacar. Vão te chamar de ganancioso, rancoroso. Tá pronto? Pensei 2 segundos. 10 anos, 80 horas, sem salário, sem reconhecimento. Sim, vamos. Entrou com a ação 2 dias depois. Tudo dentro. Caderno do avô, depoimento do Frank, meus 10 anos de trabalho, contas do Mason, fotos de uma década. Não era blefe. A meus pais chegou a notificação 3 dias depois ao Mason. O celular pegou fogo de novo. Mensagens da minha mãe, caixas de voz do meu pai. Mason me mandou um áudio me xingando de cabo a rabo. Bloqueei o número e segui em frente. Audiência preliminar em 3 semanas. Essas 3 semanas pareceram 3 anos. Não dormia. Noites na casa do Adam jogando videogame ou vendo filme para desconectar. A oficina afundava sem mim. Caroline me mandava WhatsApp. Mason tentou rodar o trabalho aeroespacial hoje. Errou os offsets e jogou fora 3 peças. Clientes putos. Seu pai contratou um cara para te substituir. Durou 2 dias. Disse que o Mason era impossível. A Precision Dynamics foi embora de vez. Agora está com a Milwaukee Precision. Cada mensagem era vingança. E também dor. Aquela oficina era o legado do meu avô. Ver como a destruíam doía mais do que eu imaginava. Uma tarde, no Quick Trip pegando café, dei de cara com o Mason. Ele comprando Red Bulls. Me viu e o rosto se contorceu. Tudo isso é culpa sua, gritou para todo mundo ouvir. Como você vê? O negócio afunda porque você é um moleque que não aguenta não ser o favorito. Ri, não consegui evitar. Mason, você não programa uma CNC nem se sua vida depender disso. Afunda porque você é um inútil, não porque eu saí. Ficou vermelho. Eu toco a oficina do caralho. Perderam a Precision Dynamics, 40% da receita. Isso é do caralho? Vamos achar outros clientes. Com que qualidade? Ontem jogaram fora 3 peças aeroespaciais porque você não sabe montar um trabalho. Ele se aproximou tentando intimidar. Você vai perder a ação, depois vai voltar de joelhos e eu faço questão de todo mundo saber que otário você é. Boa conversa, Mason. Passei direto. Não valia a pena discutir com quem não enxergava a realidade. 2 dias antes da audiência, o Frank ligou. Owen, achei mais coisa. Revisei arquivos antigos do seu avô. Ele guardava registro de quem fazia o que em cada projeto. Fiz uma tabela dos últimos 10 anos. Adivinha? Tomara que seja bom. 93% dos projetos. Você foi o operador principal ou único em 93% dos trabalhos. Posso depor? Já falei pro seu advogado que tô disponível. Na noite anterior não dormi. Deitado no sofá do Adam, olhando pro teto. O tribunal de Green Bay
É um prédio antigo no centro. Cheguei 1 hora antes, fiquei na picape vendo a baía entre os edifícios. Chegou o Eric. Repassamos tudo. O advogado da sua família vai te pintar de amargurado. Não dê munição. Profissional. Meus pais e o Mason chegaram em cima da hora. Trouxeram um picareta de Milwaukee. Entramos. A juíza, Denise Porter, uns 60 anos, cabelo curto grisalho, óculos de leitura, cara séria, mas justa. Começou a audiência. Eric primeiro. Apresentou tudo. Caderno do avô, depoimento do Frank, breakdown estatístico, fotos, pareceres de clientes, declarações de funcionários. Depois as contas. $75 mil em gastos pessoais do Mason em 3 anos. Cada recibo projetado na tela. O tribunal em silêncio. Meritíssima. Esses gastos foram lançados na empresa sem propósito comercial legítimo, disse Eric. Eletrônicos pessoais, lazer, viagens sem relação com o negócio. Vai e vem. O advogado deles tentava justificar cada item. Eric desmontava com documentação. Chegaram os depoimentos. Eu primeiro. Eric me perguntou sobre meu histórico no negócio, minha relação com o avô, minhas contribuições. Achava que estava construindo algo. Falei. Pensava que meu trabalho valia. Quando vi o plano de sucessão, senti que toda a minha vida adulta tinha sido uma farsa. O advogado deles me interrogou, tentou me pintar de ressentido. Tinha 22 quando comecei. Confiava nos meus pais. Diziam que eu fazia patrimônio, que era negócio familiar e todos sairíamos ganhando. Não achei que precisava de contrato com a própria família. Mas nunca pediu documentos de propriedade? Não, porque confiava. A juíza anotou. O Frank depois. Falou de 30 anos com meu avô, de como ele valorizava trabalho duro e justiça. O avô do Owen me disse várias vezes. O Owen é o futuro da oficina. O Mason subiu ao banco. O advogado dele jogou perguntas fáceis. Modernizei o enfoque, disse o Mason. Presença online, parcerias estratégicas. O contra-interrogatório do Eric foi devastador. Nomeie 3 clientes que você trouxe. O Mason gaguejou. Estou em vários prospectos. Nomes? Não tenho de cabeça. Descreva a montagem de uma fresadora CNC. Outro gaguejo. Isso os operadores fazem. Afirma estar capacitado para gerir uma oficina, mas não sabe montar o equipamento principal. Eu cuido da parte de negócios. Receita do último trimestre? Tenho que olhar os registros. Não sabe dados básicos do negócio que diz poder dirigir. O Mason ficou na defensiva, soltou desculpas, disse que delegava detalhes técnicos. Estratégia de alto nível que fez perder 40% da receita em 3 semanas após a saída do operador principal. Isso foi sabotagem. Meu cliente assinou contrato que o obrigasse a ficar? O Mason sem resposta. A juíza pediu intervalo. O Eric me puxou de lado. Bom, o depoimento do seu irmão nos ajudou mais do que atrapalhou. Ao voltar, a juíza olhou para os 2 lados. Levo 3 dias para revisar provas e depoimentos. Sentença na sexta. 3 dias. Saem 2 horas para saber se 10 anos da minha vida valiam algo ou nada. Foram os mais longos. Não comia, não dormia, não concentrava. A Caroline mandava WhatsApp. Seu pai não apareceu em 2 dias. Sua mãe corre de um lado para o outro sem saber o que faz. O Mason apareceu hoje de manhã. Durou 1 hora. Saiu correndo quando chegou o cara da Badger. Outro funcionário pediu demissão. Disse que não fica se o Mason mandar. O negócio em queda livre. Parte de mim se sentia vingado. Outra, triste. Meu avô criou algo real e eles destruíam por incompetência. Chegou a sexta. O Eric ligou às 7. Às 9 no tribunal. A juíza tá pronta. Cheguei antes. Apareceu o Adam. Pensei que você ia querer reforço. Não precisava vir. Precisava sim. Você é meu irmão. Entramos juntos. Meus pais e o Mason já estavam com o advogado. Pareciam exaustos. Minha mãe tinha chorado. O Frank chegou em cima, me deu um aperto forte. Seu avô teria orgulho, Owen. Aconteça o que acontecer lá dentro. Entramos. A juíza entrou com uma pilha de papéis, cara indecifrável. Revisei tudo. Questões complexas de sucessão familiar, intenção do fundador e responsabilidade fiduciária. O coração batia a 1000. O avô do autor deixou clara sua filosofia.
O caderno não é legal, mas estabelece intenção. Com o depoimento do sócio e a evolução para a propriedade compartilhada, a vontade é evidente. Pausa. As contribuições do autor são esmagadoras. Depoimentos de clientes o apontam. Declarações de funcionários confirmam seu papel central. Análise estatística. 93% da produção na última década. Sua saída provocou colapso imediato. Demonstra que era o motor real do sucesso. Senti esperança. Quanto à capacidade do réu, preocupante. 75 mil dólares em gastos pessoais em 3 anos. Eletrônicos, lazer, viagens sem relação, falta de conhecimento básico. Mason ficou vermelho. Minha mãe em pânico. Julgo procedente a ação do autor. A transferência de 100% ao réu é anulada por contrariar a intenção documentada e ser inequitativa. Dado o estado atual, dívidas, deterioração, perda de clientes, ordeno a venda do negócio. A receita será repartida em 50% entre os 2 filhos após quitação de dívidas e devolução de gastos indevidos. O martelo caiu. Ganhei. Saímos em silêncio. Meus pais foram embora rápido. Mason me lançou um último olhar de ódio e sumiu. Eric apertou minha mão. Parabéns. Vitória clara. E agora? Avaliação e venda. Uns meses. Após reembolsos e dívidas, ficam entre 50 e 70 mil para você. Não muda a vida, mas dá para recomeçar do zero. Adam e eu fomos ao dinner. Café às 11. Como você se sente? Não sei. Aliviado, triste, puto, tudo junto. Você fez o certo. Sim, mas me custou a família. Eles se ferraram quando te usaram por 10 anos. Não esquece. Ele tinha razão. Mas doía. O negócio foi vendido 6 semanas depois. Uma empresa de Milwaukee comprou pela lista de clientes e maquinário. Mantiveram a Caroline e mais alguns. Meus pais e Mason saíram no prejuízo após as dívidas. Minha parte, 63 mil dólares. Não é fortuna, mas suficiente para começar. Procurei galpões em Green Bay. Achei um em Ashwaubenon, 1.100 minioraistraremes, piso de concreto, porta de enrolar, boa potência. Perfeito para oficina pequena. Assinei o aluguel, comprei máquinas usadas. Gastei metade em equipamento e calção. Chamei de Palmer Precision, em homenagem ao meu avô. Caía como luva. Primeiras semanas, montagem, calibrar máquinas, site básico, licenças, seguro. Comecei com peças pequenas, postei fotos nas redes, avisei que estava aberto. A resposta me surpreendeu. Um construtor pediu suporte sob medida, uma oficina de barcos, acessórios de aço inoxidável, uma academia, equipamentos de peso personalizados, trabalhos pequenos, mas somavam. A notícia corria. As pessoas lembravam do meu trabalho. Com 3 semanas, ligação de número desconhecido. Owen, aqui é o Wayne, da Precision Dynamics. O coração disparou. Wayne era o engenheiro-chefe com quem trabalhei 4 anos. Wayne, e aí, beleza? Olha, soube que você montou sua própria oficina. Não estamos curtindo a Milwaukee Precision. Topa trabalhar pra gente de novo? Claro. Esse pedido foi meu primeiro contrato grande. Meti 18 horas por dia nessas peças. Cada medida perfeita. Entreguei 2 dias antes. Wayne ligou no dia seguinte. Isso é exatamente o que precisávamos. Vamos conversar para te fazer fornecedor principal de novo. De uma hora para outra, recuperei o cliente âncora. Contratei a Caroline 2 meses depois de abrir. A empresa de Milwaukee demitiu ela na reestruturação. Sei que você é pequeno, disse, mas prefiro trabalhar para quem sabe o que faz. Ainda não te pago como antes, mas dou porcentagem dos lucros quando estivermos estáveis. Fechado. Com a Caroline tudo mudou. Ela cuidava do controle de qualidade e operações secundárias. Me deixava programar, operar CNC e pegar trabalhos mais complexos. Funcionávamos como relógio. O negócio cresceu firme. Mais clientes, projetos melhores. Não enchia linguiça, mas vivia e reinvestia. O importante, construía algo realmente meu. Vi meus pais uma vez após a sentença, 5 meses depois, no Festival Foods. Nos cruzamos num corredor. Minha mãe olhou para o chão. Meu pai acenou de leve, sem falar. Eu fiz o mesmo e segui. Não tinha o que dizer. Do Mason soube por fofoca. Mudou para Milwaukee. Não aguentava que em Green Bay todo mundo soubesse o que ele fez.
Trabalha de vendedor, acho. Uma tarde, 8 meses depois de abrir, entrou uma mulher na oficina. Uns 30 e poucos, com plantas. Owen, sou eu, Nicole. Abro uma torrefação de café em Depere. Preciso de equipamentos e acessórios de aço inoxidável sob medida. Falaram super bem de você. Conversamos 1 hora sobre o projeto dela. Estava apaixonada. Faço. Pra quando? 2 meses. Fiz o trabalho. Tudo dentro das especificações. Entrega no prazo. Ela pirou. Mandou fotos do dia da inauguração. Nicole começou a passar na oficina. Trazia amostras do que torrava. Falávamos de negócios pequenos, das curvas e alegrias. No fim, me chamou para jantar, para ver se fazemos mais coisas juntos. Primeiro encontro de verdade em mais de 10 anos. Faz 18 meses que saí do negócio familiar. Palmer Precision. Vai bem. Receita estável, clientes crescendo, boa reputação. Trabalho duro, mas diferente. Tenho dias livres. Vejo os amigos. Tenho vida. Nicole e eu seguimos juntos. A torrefação dela bomba. Às vezes falamos de futuro, do que montamos juntos. É foda ter alguém que sabe o que é começar do zero. Com meus pais, nada. Nem falamos, nem nos vemos. Uma parte deseja que fosse diferente, mas a maior sabe que eles escolheram. Penso muito no meu avô. Às vezes pego o caderno dele e leio. Tarde na oficina, sinto que ele tá ali aprovando. Esse lugar não é a fábrica dele. É menor, mais novo, mas meu. Feito com minhas mãos. Ninguém tira. 18 meses viraram 2 anos. Depois 2,5. Palmer Precision. Continuou crescendo. Contratei mais 2. Corey, garoto recém-saído da técnica que me lembrava eu mesmo, e Tommy, maquinista aposentado que estava entediado. Formávamos um time sólido. A oficina não sobrevivia. Prosperava. Uma terça de manhã, bombástica. Programava uma trajetória quando o celular tocou. Número desconhecido. Owen Palmer. Andrew Harland, dono da Harland Manufacturing. Compramos a oficina da sua família há 2 anos. O estômago revirou. Vou direto ao ponto. Estamos fechando aquela planta. Problemas desde o dia 1, mas ouço maravilhas da sua operação. Topa pegar o maquinário antes de leiloar tudo? O que tem? Torno o CNC quase novo. Equipamento de solda, dispositivos. Sei da sua história aí. Dou prioridade para você. Curire. Fui naquela tarde. A oficina parecia outra, vazia, mas ainda tinha máquinas. Inclusive a fresadora CNC original do meu avô, dos anos 80. Aprendi nela, centenas de horas com ele olhando e corrigindo. Obsoleta hoje, mas vê-la ali bateu forte. Essa fresadora velha, falei pro Andrew, não tá na lista. Esse dinossauro não vale nem o frete. Íamos sucatear. Eu fico com ela, e o torno e esses dispositivos. Fechamos negócio. Ele me deu de graça. Trouxeram tudo pra Palmer Precision. O torno novo entrou em produção na hora. A fresadora velha coloquei num canto. Restaurei em semanas. Deixei como nova. Não para produzir. Lenta demais, mas queria mantê-la viva. Conexão física com meu avô. O Frank veio no dia que terminei. Acariciou a máquina como velho amigo. Não via ela há anos. Seu avô pirava quando comprou. Passou meses aprendendo a programar. Eu aprendi aqui. Frank olhou o resto da oficina. Ele teria orgulho, Owen. Muito orgulho. Há 3 anos eu trabalhava 80 horas por nada. Morava na casa dos meus pais. Sem grana, sem vida, sem futuro próprio. Agora tenho negócio, parceira, vida que vale a pena. A ação não só me deu dinheiro, me deu liberdade.